Ó Deus, nós te damos graças por este universo, nosso lar, pela sua vastidão e riqueza, pela exuberância da vida que o enche e da qual somos parte. Nós te louvamos pela abóboda celeste, pelos ventos, pelas bênçãos, pelas nuvens que navegam as constelações lá no alto. Nós te louvamos pelos oceanos, pelas correntes frescas, pelas montanhas que não se acabam, pelas árvores, pelo capim, sobre os nossos pés, e te louvamos pelos nossos sentidos, pelo esplendor da manhã, por ouvir canções, sentir o hálito bom das flores da primavera. Nós rogamos de coração aberto por toda alegria, toda beleza. Eu peço, Pai, que livre as nossas almas da cegueira que vem das nossas preocupações com as coisas da vida, das sombras das paixões, a ponto de passar pela vida sem ouvir até mesmo o canto dos pássaros. Eu quero caminhar do seu lado, Senhor, e conseguir vislumbrar sua glória, vislumbrar toda a natureza.
Quero sentir e quero ter o senso de comunhão entre todas as coisas, entre todos os seres nossos irmãos. Que aqui no planeta Terra nós possamos realmente nos sentir em casa, nos sentir em nossos lares. Eu, às vezes, Senhor, tenho a lembrança de que no passado nós nos aproveitamos dessas riquezas todas e infelizmente não fizemos bom uso delas. Mas, Senhor, eu quero que esse gemido de dor hoje se torne em graças, que se torne em louvor. Eu quero, Senhor, que nós possamos aprender que com as coisas vivas que nós temos ao nosso redor, nós temos também tantas bênçãos, tantas coisas positivas que podemos receber. E quero, Senhor, para que quando chegar o nosso fim e não estivermos mais nesse mundo, nós possamos ver que a nossa ambição, que a destruição que possamos ter causado nesse lugar maravilhoso que o Senhor nos deste, não tenha de forma alguma acabado com a sua beleza. Espero, Senhor, que nós possamos deixar essa herança para os nossos filhos, herança bela, doce, e possamos saber que não tiramos da terra maravilhosa sua alegria, sua fertilidade, e que possamos retornar para cá, na sua infinita misericórdia, no nosso ciclo reencarnatório, para um mundo melhor, um mundo onde nós possamos ouvir os pássaros cantar, o som das águas, o som da chuva, o barulho do mar, a suave brisa no rosto, o frio da manhã, o calor do meio-dia, sentir a luz mudando, o anoitecer, possamos adormecer no silêncio da noite, meu Pai, e assim, com todas essas bênçãos, agradecer todos os dias por tudo aquilo que vós nos deste. Bom dia para quem está no Brasil, boa noite para quem está no Japão. Esse é o Papo Entre Irmãos. Para quem não me conhece, meu nome é Leda Haraguchi e você está conectado à Rádio Agita Planeta. Para quem quiser participar do nosso programa, o telefone é o DDD 11 989256255. Vou repetir, DDD 11 989256255. Eu quero mandar um abraço aí para a Isa de Pederneiras que está nos ouvindo, Márcio Haraguchi, todos os meus irmãos e irmãs da Fraternidade Ogum Beira-Mar, Conceição Tereniac, o senhor Edivan, a senhora Vera, a Juliana Tereniac, o Sandro, né, a Rosângela Crispiniano, a Giovana Haraguchi, a Neuza, né, nossa querida amiga da Fraternidade Ogum Beira-Mar, a Tereza Soveral, que já mandou um bom dia, um beijinho aqui pra gente. Tereza, um beijo enorme pra você, como sempre aí conosco, conectada na rádio. Eu quero dizer que é muito importante a gente saber agradecer por aquilo que Deus colocou ali pra gente utilizar de graça, né? É muito importante a gente entender que nós somos seres interligados, né? Nós, a natureza, nossos irmãos, irmãs, e é por isso que hoje o tema que eu trago para vocês é um tema que não é muito explorado, a gente quase não escuta, né? Em alguns lugares, em alguns trabalhos espirituais, que são os elementais da natureza. Lá na Fraternidade Ogum Beira-Mar, a gente evoca, ativa esses elementais da natureza, pede para que com essa força elemental seja feita toda uma limpeza, não apenas em nós, mas também em todo o ambiente,
E para quem ficar conectado até o fim do programa, antes de acabar, eu vou fazer essa evocação e a gente vai fazer essa limpeza espiritual, vai ficar gravadinho para quem quiser escutar depois, durante a semana. Poxa, quero fazer uma limpeza com elementais, não lembro como é. Aí você vai lembrar do programa, do Papo Entre Irmãos de hoje, e a gente vai conseguir escutar de novo como fazer essa evocação e essa limpeza. Até aí, gente, tudo bem. Mas muita gente, às vezes, até frequenta ali a nossa assistência. A gente sempre coloca a assistência para participar, né, dessa limpeza com os elementais da natureza, e muita gente não faz ideia do que eles são, né, qual a origem, o que acontece, aonde eles atuam, como funciona. A gente faz meio que no automático, né? A gente faz, mentaliza, mas não entende o que significa. Óbvio, como sempre falo em todos os programas, que você precisa estudar, procurar bons livros, referências, né? Para poder aí aprofundar o que é cada coisa que a gente trabalha espiritualmente. É o que eu falo. A Umbanda, o Espiritismo, o Espiritualismo, o Candomblé, seja qual religião, o Budismo, né, os Joreis, tudo isso, nós trabalhamos com energia. E essa energia, ela tem que saber ser direcionada, tem que saber ser aplicada, e para isso a gente precisa de muito estudo. É fundamental, é importante, e existe essa necessidade da gente conhecer um pouco mais. Então hoje eu vou trazer para vocês, né, essa questão aí dos elementais da natureza, para vocês conhecerem um pouquinho, né, assim, de uma forma muito simples, e a gente saber como manipular essa energia, né, de uma forma muito simples em nossas vidas. A Isa de Pederneiras mandou aqui o seu recadinho. Deixa eu ver o que a Isa tá falando. Como sempre, né, Isa? É sempre um prazer ter você conosco aqui no sabadão. Pera aí que eu tô tentando conectar. Só um minutinho, vamos lá. Não consigo, hoje tá difícil aqui. Bom dia, Letinha. Não tô conseguindo passar do bom dia, Isa, peraí. Muito bom dia, Letinha. Ixi. Bom dia, Letinha. Nossa, que oração bonita. Eu tava precisando, porque é isso que a gente mais precisa hoje em dia, né? Sentir a presença, né, do nosso Criador, e assim, que possamos repetir, né, porque é tantas lutas, tantas dificuldades, que a gente às vezes fala, nossa, cadê a saída, né, dos problemas, né, e não tem que enxergar no alto. Mas sem muitas delongas, eu vou desejando uma excelente programação. Aí a gente volta aí, então aí nos nossos... Ai, chorei, aguou meus olhos aqui, linda. A gente volta aí depois, beijos. Isa, bom dia pra você. Não sei se o áudio ficou baixo, mas um beijo enorme, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. Realmente assim, quando a gente acorda inspirada, né, a gente tem aí essa emoção, a gente acaba mesmo se emocionando com algumas coisas, e a sua emoção é a minha emoção, pode ter certeza disso. O André Tereniak está conectado conosco, ele está dizendo o seguinte: bom dia na escuta, bela música, uma riquíssima prece repleta de luz, tem um excelente programa, um grande aprendizado para nós. Amo os elementais e também uso em casa. André, um beijo enorme para você. Como sempre, a sua participação é muito bem-vinda. Por favor, me ajude, né? Eu peguei algumas referências aí, mas se você tiver outras referências, me passa para eu divulgar aqui no ar, livros, né, que falem desse trabalho maravilhoso. E é sempre um prazer, uma honra. Outra coisa que a Isa, o André, né, também comentou, foi da música inicial. Eu acho essa música do 14 bis muito linda. Ela
a música, ela traz uma vibração, né? Ainda tenho muita vontade de um dia fazer um programa só falando da questão da ressonância da música nas nossas vidas, né? Como a música ela pode influenciar até no nosso humor, no nosso sentimento. A gente comenta muito por cima, mas, por exemplo, assim, o próprio atabaque, né? O atabaque, ele gera uma vibração que ele vai ali quebrando às vezes até correntes negativas, né, fios ligados negativamente contra nós, e aí por diante. Essa música do 14 Bis, esse toque eletrônico das músicas dos anos 80, ela traz uma vibração muito positiva, muito forte, e a mensagem da música é muito, muito boa, porque ela fala o quê? O nosso planeta precisa ser amor. O nosso planeta ele precisa de amor, né, para poder aí continuar. E na verdade hoje a gente vive num momento, apesar de tantos ambientalistas, né, tanta divulgação aí de trabalhos, né, em relação a conservação, a preservação da natureza, esses 2000, para mais de 2000, né? Porque 2018 anos é só a partir de Cristo, fora os bilênios que existiram antes. Infelizmente, o ser humano ele acabou com a sua natureza, ele degradou os oceanos, ele desmatou. Hoje a gente consegue em 5 minutos de telejornal ver a consequência disso. A gente vê lá nos Estados Unidos queimadas, né, que acontecem ali em regiões que são propícias a isso. Por quê? Porque o homem foi lá, derrubou a mata, né, desviou o curso do rio. Então tudo isso influencia. Período de seca, a natureza ela é muito sábia. Então sempre existiu o período de seca, mas existia ali, né, um meio, um rio, um córrego, algo ali que o quê? Criasse esse equilíbrio natural. Eu quero pedir desculpas porque eu ainda estou resfriada desde a semana passada, então se, né, der aquela tossidinha, aquela engasgada, eu peço desculpas realmente, mas ainda estou me recuperando. Foi uma gripe muito forte que me pegou, já vou aí pro 7º dia, mas eu não deixo, faço questão de apresentar o Papo Entre Irmãos, é uma forma aí de me conectar também, é muito bom. Eu quero mandar um beijo pro Márcio Haraguchi, que tá na escuta, como sempre. Márcio, boa noite para você, para sua família, você que tá aí no Japão, né? É engraçado que no Japão a gente consegue perceber muito melhor essas mudanças da natureza, as estações. Então, por exemplo, outubro, novembro é o período de outono lá, né, antes de começar o inverno. Agora já tá mais frio, mas assim a gente percebe aquelas folhas coloridas, naquela coisa de catálogo mesmo, de livro que a gente não vê aqui no Brasil, porque aqui é um clima tropical, e lá a gente vê as plantas, a gente vê no inverno a neve, aquele frio, né? No verão é muito quente, então as estações elas se apresentam de uma maneira muito mais acentuada, né? Por exemplo, aqui a gente está em novembro, praticamente às vésperas do verão, e a gente passou uma semana aí fria. Hoje está meio friozinho, chovendo. Então o Brasil tem um clima, né, diferente. Em contrapartida, a gente tem uma flora, né, que são as árvores, as flores, muito rica, justamente por conta desse clima nosso. A floresta amazônica ela é o maior berço, né, de estudo, de não só da flora como da fauna também, ou seja, os animais, né, esse estudo que a floresta amazônica proporciona para nós e para o mundo, desde antibiótico, ervas que curam, né, se isso fosse explorado, né, devidamente, né, respeitando obviamente a natureza, com certeza nós teríamos aí uma fonte infinita de cura, de conhecimento. Inclusive essa semana eu estava conversando com a minha sobrinha,
que aqui a gente tenta fazer um trabalho bem bacana com os jovens aqui que estão em desenvolvimento mediúnico. Então a gente faz aí um estudo durante a semana, a gente faz culto aos orixás, e eu estava explicando para ele a questão das colônias espirituais, que também é um assunto bacana que de repente aí eu abordo em um outro programa. E em cima da floresta amazônica existe uma colônia espiritual que eu não vou me recordar o nome agora, porque assim não estava programado para falar isso, mas ela o que? Ela utiliza o plasma da natureza justamente para o quê? Para cuidar dos espíritos que são levados para lá, um hospital do astral, e com esses elementos da natureza, eles vão o quê? Vão recompondo do pletério, vão fazendo aí a cura desses espíritos, para que eles possam aí seguir as suas evoluções espirituais. Então, o planeta Terra, ele é uma fonte de energia e cura, não só para nós que estamos aqui encarnados, como também para os nossos irmãos e irmãs que estão desencarnados. Desculpa, gente. Enfim. Os elementais da natureza, a existência dos elementais da natureza, segundo, né, os antigos, os anciões, os sábios lá do passado, eles acreditavam o quê? Que eles eram seres reais, que eram responsáveis por essas mudanças climáticas que eu falei para vocês. E não só as mudanças climáticas, mas também as correntes marítimas, a precipitação da chuva, né, a existência do fogo também era agregada aí à existência desses seres. E aí, por aí vai, muitos outros fenômenos da natureza, por exemplo, como o tufão, furacão, ciclope, né, que a gente tem que entender, a gente imagina um fenômeno do ar, né, um fenômeno da natureza ligado ao ar. E apesar dessa explicação aí que a gente chama de mitológica, né, é muito interessante a gente entender que esses sábios, esses anciões, eles não estavam totalmente errados, né? Que a partir aí de uma investigação científica, apesar de ela não ser aí reconhecida no meio científico, comprovou-se em determinados momentos explicações desses fenômenos a ações energéticas, ou seja, para nós que acreditamos, né, a ação desses, o que a gente chama de elementais da natureza. Os sábios antigamente também acreditavam que o mundo era formado, né, e nós também, e já falamos sobre essa questão da manipulação dos elementos, né, quando a gente falou sobre os magos negros em um outro programa, que o mundo, ele é formado por 4 elementos: a terra, a água, o ar e o fogo, né? E quem domina esses 4 elementos domina a natureza e domina ali a energia terrestre. Você dominar esses elementos se tornava você aí uma pessoa com poderes fantásticos, né? Tanto que a gente atribui aí aos magos negros, por exemplo, a figura do dragão. Porque o dragão, ele é uma figura mitológica que domina os 4 elementos. Ele anda pela terra, ele mergulha no mar, ele voa, ou seja, ele domina o ar e ele cospe fogo. Então, ele é uma figura que representa os 4 elementos. Bem, apesar disso, né? Esse pensamento de dominação dos elementos acabou se tornando uma coisa obsoleta. As pessoas não acreditam mais nisso. A medicina chinesa, entretanto, né, ela aprofundou algumas pesquisas atualmente, né, utilizando aí os elementos. Aliás, atualmente não, porque a China utiliza isso, os chineses, os japoneses, os orientais em si, né, os indianos, né, utilizam esses elementos da natureza para fazer o quê? Para trazer equilíbrio energético para as pessoas. E aí surgiram, né, massagistas, ocultistas,
que utilizam essa energia da natureza, esses elementos da natureza. Ainda não estou falando dos elementais, estou falando elementos. Fogo, por exemplo, quem já teve a oportunidade de ir num acupunturista e ele fez aquela ventosa, ele põe o fogo dentro daquele recipiente de vidro, que chama ventosa, e passa pelo seu corpo. E isso, nossa, às vezes tira a friagem, retira dores. Tem gente que faz muito tratamento de problemas com infecção, né, reumatismos, com esse tipo de tratamento. Ou seja, a pessoa, ela utiliza esses elementos e faz com que esses elementos atuem aí de uma determinada maneira, com determinado objetivo no nosso físico, no nosso corpo, né? Então, os orientais já pegaram esse conhecimento e colocaram isso em prática. Porém, quando a gente fala em elementais da natureza, nós estamos falando de entidades espirituais que estão relacionadas a esses elementos da natureza, né? Eles desempenham tarefas muito importantes. Eles desempenham, na verdade, sem exagero nenhum, atividades totalmente essenciais na nossa vida, né? Porque através dos elementais e da sua ação direta com esses elementos da natureza, que, por exemplo, chegam à mão dos homens ervas, flores, frutos, né? O nosso oxigênio purificado, a água e tudo mais que a gente pode imaginar e que a ciência denomina aí como produtos naturais, né? A natureza, esses seres, na natureza, esses seres, eles fazem o quê? Eles se agrupam, cada um segundo a sua afinidade, e trabalha os elementos da natureza, né, conforme aí a necessidade do homem. O interessante, né, desses seres elementais, ou elementares, ou espíritos da natureza, como a gente consegue aí enxergar dentro, por exemplo, do livro dos Espíritos, né, livro dos Espíritos, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, alguns livros que falam sobre a ação, né, desses elementais da natureza em trabalhos espirituais, que nós conseguimos, né, identificar de uma maneira muito clara como funciona, né, a atuação desses seres. O interessante é que essas entidades espirituais, que eles já foram encarnados aqui na Terra, né? Assim, tem uma teoria que diz que eles já foram encarnados aqui na Terra. Eu, particularmente, nos meus estudos, eu entendo, até o André aí, que falou sobre evolução, né, dos espíritos em um outro programa, eu entendo que os elementais da natureza, eles não foram encarnados, porque a gente tem uma evolução espiritual, e dentro dessa evolução espiritual a gente não regride, não que eles são seres inferiores, mas os elementais da natureza são seres que precisam, eles precisam de determinação, eles precisam que nós determinemos a eles o que deve ser feito. Então, por exemplo, eu tenho um jardim maravilhoso, onde eu posso evocar os elementais da natureza, que eu vou falar quais são esses elementais, e faço o quê? Peço para eles ativarem o plasma da natureza. Então, os elementais, eles existem, eles estão ao nosso redor, só que nós temos que fazer o quê? Nós temos que evocá-los e temos que dar a determinação, muitas vezes verbal, do que é para esses elementais aí ativarem dentro dessa natureza ou junto com esse elemento, né? Então, assim, eles não são seres que possuem, vamos dizer assim, o livre-arbítrio. Eles vão chegar aqui na minha casa, vão falar assim, olha, a casa da Leda tá precisando aí de uma limpeza energética, então vamos nos ativar aqui, né, e vamos fazer essa limpeza para ela. Não, eles estão na natureza, eles estão ao nosso redor, só que nós precisamos o quê? Nós precisamos ativá-los, a gente precisa ativar esses elementais, né, para que eles possam aí fazer
né, juntamente com esses elementos da natureza, aquilo que eles são determinados a fazer. Então, por exemplo, se a gente falar assim do ar, né, nós temos aí os silfos e os sílfides, que são os elementais do ar, que eles se apresentam de uma maneira assim, vamos tentar imaginar que seria um silfo, sabe a Sininho do Peter Pan? Aquele ser bem pequenininho, parece uma fadinha, né, com aquelas asinhas, mas assim, minúsculos, são seres assim, mas eles têm uma percepção psíquica enorme, né, e eles se diferem, né, de outros seres da natureza, porque eles se apresentam aí com essa forma definida, e é permanente, eles não são abstratos, né, existem médiuns que possuem a visão, e eles conseguem perceber, às vezes, no ar, esses silfos e sílfides. Quando eu era, há alguns anos atrás, aí, eu tive uma experiência muito bacana, né, que eu fiz uma concentração, estava na beira do mar, né, e eu estava lá rezando bastante, estava passando um processo de conhecimento muito grande, né, espiritual meu. E quando eu abri os meus olhos, então pode ser que vocês se identifiquem, eu vi inúmeras luzinhas brilhantes piscando ao meu redor, como se fossem vagalumes, mas era de dia, então elas brilhavam muito. Então às vezes, sabe aquela sensação que a gente fecha o olho e abre e vê um monte de luzinha, que às vezes as pessoas falam, você não se alimentou direito, né, você toma um copo d'água e você vê estrelinhas assim, como a gente fala. É muito semelhante a isso, só que eu sentia energia, porque eu sentia aquela vibração do mar, aquele vento, não era um vento, porque eles são muito sensíveis, mas eu sentia aquela energia do mar e foi assim muito rápido, eu tive aquela abertura da visão muito rápido e depois eu não enxerguei mais. Só que essa sensação, assim, quando eu evoco esses elementais do ar, os silfos e sílfides, eu consigo projetar essa mesma energia de quando eu tive essa pequena e rapidíssima abertura dessa visão, onde eu vi esses seres assim, semelhantes a essas pequenas estrelinhas, né, que a gente fala de, tô vendo estrela, e você ter essa familiaridade, né, com esses elementais. Bem, outra coisa bacana, né, é que além dos silfos e sílfides, a gente tem aí outros elementais ligados à natureza que têm a mesma força, né? Porque o que eles fazem? Eles são constituídos do elemento da natureza. Então a essência dele é essa energia. Então, para ele estar no ambiente, precisa automaticamente coexistir com esses elementos da natureza, né? Então você precisa ter aí o equilíbrio, né? Para você ter esses elementais aí junto, para que você possa ativar. Então, por exemplo, eu moro próximo a um lugar que chama Horto Florestal. O Horto Florestal, ele é uma reserva, tem inúmeras árvores e já, assim, como eu disse, para quem tem visão, para quem tem uma sensibilidade maior, sabe que a energia, o plasma da natureza que emite do Horto Florestal, ele chega a quilômetros. Então, às vezes, se eu abrir a minha janela, que dá praticamente para o Horto Florestal, abrir os meus braços e fazer uma evocação, uma ativação dos elementais da natureza, eu posso ter certeza que esses elementais, eles vão trabalhar o ambiente da minha casa, eles vão trabalhar o ambiente, a saúde, por exemplo, tá? Então, é muito importante a gente se atentar onde a gente está. Então, por exemplo, eu estou na praia, eu posso, né, chegar até a beira da praia e ativar as ninfas e as ondinas, que são as elementais da água, sempre, né, muito ligado, conectado, porque eles são, né, diretamente relacionados às forças dos orixás. Eu gosto de fazer, assim, por exemplo, os espíritas não fazem isso, eles são ligados direto à natureza, ok, mas eu, como uma boa umbandista, eu
evoco a força do orixá, que rege aquela energia, evoco o elemental da natureza que eu vou ativar naquele momento e vou dar minha determinação verbal do que eu quero. Estou ativando, como eu disse no final do programa, aí vou fazer uma oração, uma vibração aí, evocando todos esses elementais para a gente ter aí um exemplo. Mas é muito importante, elementais da natureza não fazem automaticamente. Então, por exemplo, vou na beira do mar tomar um banho de sal grosso. Ok, ou tomar um banho de mar que vai me descarregar. Então, maravilhoso. Só que pensa bem, você foi lá, você comeu camarão, você tomou a sua espanhola, tomou sua cervejinha na beira da praia, se empastou de bronzeador. E aí, falei assim, bem, agora eu vou lá rezar para Iemanjá. Gente, a gente tem que entender que existe o sagrado e o profano. E profano, gente, não é ligado à perdição, a sexo e nada disso. Profano significa aquilo que não está relacionado, ligado às coisas divinas, né? Isso é o profano. Né? Qualquer coisa que não está ligada às coisas divinas, se não é aquele momento propício, né, para você aí louvar da forma como você desejar aos seres, né, superiores, é o que eles chamam de profano. Então, assim, se você tem a intenção de chegar à praia e fazer aí a sua oferenda, que eu acho que é a maior oferenda que a gente pode fazer para Iemanjá, que é a nossa alma, a nossa vida, o nosso corpo. Não tô dizendo não curte seu dia na praia, não. Veja bem, chega na praia, né? Primeira coisa, vá até lá, peça licença, coloque seu pezinho na água, não precisa lá pular 7 ondas, não precisa nada disso, não quero entrar no mar agora, ok, coloque seu pezinho. Evoca esses elementais na natureza, na força da mãe Iemanjá e dá determinação. Eu vos peço proteção, amparo, limpeza, né? Ativa na minha vida aí a sua força, descarrega essas energias negativas. Faz a sua oração de coração e com certeza depois você sai dali, você toma seu banho de sol, toma sua cerveja, entendeu? É diferente de você ficar lá na beira da praia o dia inteiro, aí quando dá 6 horas da tarde vou embora, então agora eu vou lá rezar para Iemanjá. Então não dá, você tem que estar aí aberto, propício, porque a partir do momento que você tomou uma cerveja, você já deu o quê? Deu uma mexida no seu dupletério, né? Porque o álcool ele faz isso, ele desloca nosso dupletério, né? Se você aí comeu demais, ou você deu risada, falou besteira, né? Tudo isso vai o quê? Ou fechar algum ponto aí de recepção, ou vai fechar ponto de emissão seu. Então a gente tem que saber que cada coisa tem o seu momento e a sua hora. Gente, eu quero dar um beijo enorme para Francine Zanck, que está dizendo assim: bom dia, estou ouvindo você. Fran, eu quero dizer que eu quero agradecer e quero parabenizar a Rádio Agita Planeta e você pelos 3 anos da rádio. Programa passado eu falei, mas quero reforçar que é assim uma honra poder fazer parte da família Agita Planeta, fazer parte aí dessa comunidade linda, a abertura que você deu para nós, né? Quando eu falo nós, é engraçado, eu falo assim, quem é nós, Leda? Nós, eu, Plano Espiritual, Fraternidade Ogum Beira-Mar, todos os irmãos, nós somos irmãos, então eu falo nós, no plural mesmo, porque foi muito importante essa oportunidade que você nos deu. Quero dar parabéns para você, parabéns mesmo, que hoje tem aniversário, né, da Valentina, eles vão comemorar aí, aqui em Santo André. Infelizmente não posso comparecer, mas meu coração tá lá com vocês, pode ter certeza, estaria festejando. Mas hoje tem trabalho na Fraternidade Ogum Beira-Mar, né, e o compromisso espiritual me chama. Mas de coração estou com vocês. Então um beijo enorme, muito obrigada pela sua participação. Deixa eu ver aqui, olha, eu recebi um áudio do meu querido, maravilhoso Flávio Esperança. Flávio Esperança, o nosso locutor da sexta-noite, das músicas românticas. Flávio Esperança, meu amor, diga coração. Bom dia, Lê. Bom dia.
Oh, meu Deus, hoje tá difícil, viu? Bom dia, Leda, e a todos que estão ouvindo esse programa. Parabéns, programa show de bola, viu? E sobre a energia que você está falando aí do florestal, também moro próximo a essa região aí, né? Eu acredito que ela tem uma boa energia mesmo da natureza, viu, Leda? Só que eu não sabia que é tão longe. E às vezes, cada 3, 4 anos, eu costumo me isolar, assim, num lugar fora de São Paulo e procuro receber essa boa energia da natureza, né? Eu tenho um pessoal parente que mora assim, em um lugar bem isolado da civilização, é muito mato mesmo, né? E quando eu saio de lá, eu saio com uma bem legal, não sei nem como te explicar, mas sai bem renovado, com as energias renovadas. Eu tomo banho de rio, ando no meio do mato, vou pescar. Isso eu costumo fazer cada 2, 3 anos, que aqui em São Paulo a gente até tem um lugar para isso, mas é muito difícil ter com essa correria nossa do dia a dia, né? Então, geralmente, nas minhas férias eu faço isso. Muito bacana. Beijo para vocês, saúde e sucesso sempre. Bom sábado. Flavinho, adorei. E assim, você viu, é independente de religião. A gente está falando de elementos da natureza e como a gente manipular isso a nosso favor, não é verdade? E muita gente faz isso, né? As pessoas até inconscientemente falam assim: eu vou, né, dar uma andada descalço para poder descarregar a energia, né? Tem médicos que falam assim: olha, pessoa elétrica, né? Você encosta assim, dá choque, tem aquela estática, né? Você coloca uma roupa aí de um tecido diferente, ela gruda no corpo e fala: vamos dar a pé, anda na terra, pisa no chão, anda descalço para descarregar a energia, e tudo isso está relacionado, né? Eu quero mandar um beijo enorme pro Iago Magalhães. Iago, ele escreveu assim: oi, estou ouvindo, gostei muito. Iago Magalhães é um grande amigo, ele já foi convidado, estamos aí nos programando, ele vai participar aqui de um programa nosso, não sei dizer se é na próxima semana ou na outra, a gente está planejando aí, acertando a agenda. E o Iago, gente, ele vai falar sobre as previsões, né? Por exemplo, ele é tarólogo, ele manipula baralho cigano, né? Olha o nome dele, Iago. Ele tem uma conexão aí com o mundo cigano, né? Com as forças ciganas muito grande. E o Iago, ele vai fazer uma participação especial aqui no Papo Entre Irmãos, que a gente está planejando, vai ser muito legal. E eu com certeza vou precisar da participação de vocês para fazer mais um programa fantástico com um convidado incrível. Iago Magalhães, um beijo enorme para você. Nós esperamos você aqui em breve, tá? Deixa eu ver, a Isa de Pederneiras mandou mais um áudio. Deixa eu ver o que ela tá falando. Só um minuto, vamos lá. Preciso dar um jeito nisso, viu? Então, Leda, é interessante tudo, né, que você está falando, que me lembrou agora sobre o universo conspira. Aquela expressão. É certo a gente falar, quando tudo tá acontecendo, a gente acorda, tudo tá ali, tá conspirando, né? E é certo nós falarmos assim: ai, hoje o universo está conspirando, ou seja, está tudo acontecendo assim ao nosso favor. Isso é correto da gente poder falar, da gente estar falando? Então, Isa, assim, o universo conspira ou não conspira ao nosso favor, ele não está relacionado a essa energia que a gente está comentando hoje, tá? Essa energia que a gente está comentando hoje é energia direta de elementais da natureza, ou seja, a gente pegar uma erva e fazer um chá e rezar, por exemplo, a gente via muito isso de benzedeira, rezar aquele chá para que esse chá, além da propriedade cientificamente comprovada desse elemento, da erva, para que ele também tenha o quê? Uma expansão aí do poder dele, que é através desses elementais que a gente faz, tá? Essa questão que você está colocando do universo conspira ao nosso favor, eu, Leda, acredito que é assim, nossa mente, ela expande energia. Então, a gente pensa, a gente cria, e o universo, como uma grande antena, veja, não são os elementais, é o universo. O universo, ele capta esse pensamento, esse sentimento, e ele vai propagar essa energia. Então, se a gente tá com energia aí baixa, que a gente chama, poxa, hoje eu tô caidinha,
hoje eu não tô legal, você pode ver que a tendência do seu dia é ser o dia inteiro um dia chato, um dia péssimo. É ser um dia cheio, poxa vida, logo hoje que eu não tô legal, a vizinha veio reclamar do meu cachorro latino. Poxa, logo hoje que eu não tô legal, meu namorado brigou comigo, né? Então, assim, na verdade, o universo, né, questões espirituais à parte, porque a gente não sabe os nossos inimigos espirituais, a gente não sabe o que a gente fez, a questão da ação e reação, ou seja, você não sabe o que você fez no passado que pode estar refletindo naquele momento ali do seu presente, né? Existe, que eu acredito muito, que é o pensamento, né? Ele transforma as coisas na nossa vida. Então, às vezes, a gente tá cansado, a gente tá um pouco triste, e a gente acaba criando uma energia ao nosso redor que vai atrair algumas coisas. Então, quando a gente fala, o universo conspira ao nosso favor, que esse é o termo correto, na verdade, o universo ele vai devolver para você exatamente o que você emanou para ele. Então, por exemplo, é até engraçado, porque eu tenho algumas pessoas muito sábias ao meu redor e eu recebo excelentes conselhos, né? E eu sou uma pessoa solteira e eu reclamo muito disso. Eu falo, gente, mas eu preciso, né, encontrar alguém, né, para compartilhar aí. Não quero morrer sozinha. Meu filho daqui a pouco tá casando, tá indo embora e eu vou ficar solteirona. E as pessoas falam pra mim, Leda, você tem que pedir pro universo. Mas pedir pro universo é você chegar e verbalizar, universo, por favor, né? Agora, eu já fiz isso várias vezes. Eu falei assim, gente, eu quero alguma coisa entre Brad Pitt e Henri Castelli, né? Mas ele infelizmente não mandou pra mim até hoje. Brincadeiras à parte, é muito importante a gente verbalizar, jogar pro universo, né? E dentro, né, do que nós fizemos, de positivo, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, aí até mesmo dentro da nossa reforma íntima, o universo vai devolver pra gente. Muitas vezes a pessoa pensa, eu sou boa, eu só rezo, né, não faço mal pra ninguém. Mas e aí, o que você tem feito de caridade, né? Assim, você ser boa, você achar que você tá ali dentro da sua casa, não me meto na vida de ninguém, né? Não interfiro em nada, estou já fazendo muito, não é assim. A gente veio aqui para evoluir, a gente veio aqui para doar, a gente veio aqui para ensinar e ser ensinado. Então a gente tem que fazer essa conexão divina e pedir para o universo. Então, essa questão, Isa, de o universo conspira a nosso favor, é assim, com certeza. Desde que a gente abra essa conexão, a gente abra a nossa mente, o nosso coração, mude a nossa energia, né? E nós estamos todos conectados, então a gente precisa estar ligado, estar aberto aí. E a gente pode conseguir tudo isso inicialmente manipulando uma energia, evocando um elemental da natureza, para que esse universo aí sim conspire ao nosso favor. Mas é um conjunto. Não adianta eu ficar sentada, né, esperando alguma coisa bacana acontecer na minha vida e de repente não fazer nada para isso, né? Não adianta pedir pro universo uma pessoa bacana aí, um Brad Pitt, né, e ficar trancada dentro da minha casa, não sair, conhecer pessoas, né? Já dizia a minha avó, príncipe encantado não vai bater no seu portão e falar assim, olha aqui que mora Leda. Não vai acontecer isso, né? Eu tenho que abrir a oportunidade pro universo, tá? Então eu acho assim, o assunto são formas energéticas diferentes. E a gente que transforma a nossa vida. E eu espero sinceramente que o universo conspire a seu favor todos os dias, viu, Isa? Você merece. O que mais, gente? Vamos lá, né? A gente tá falando dos elementais da natureza. E quais são esses elementais? Vamos lá, então eu tenho as ninfas e as ondinas, que eu já falei que são os elementais da água, não só do mar, mas também dos rios, das cachoeiras. As ondinas estão ligadas à energia de Mãe Iemanjá e as ondinas ligadas aí à força de Mamãe Oxum, né?
Então, as ondinas são os elementais da água salgada e as ninfas, os elementais da água doce. Os silfos e sílfides, que inicialmente falei para vocês, que são esses seres, né, que se assemelham a sininho, né, do Peter Pan, se assemelham a pequenas fadinhas, né, minúsculas, tem já um formato muito específico, e aqueles que eu disse que às vezes conseguem com uma concentração, uma vibração em ambiente propício, enxergar aquelas luzinhas todas aí ao seu redor, né? Essas são os silfos e sílfides. Eles são muito sensíveis, inclusive quando a gente evoca silfos e sílfides para atuar assim, limpar o nosso campo energético, a gente tem até que fazer um silêncio, respirar assim, de forma muito calma, porque eles são elementais do ar. Então qualquer movimento nosso a gente não enxerga, mas imagina que nós estamos dentro de uma bolha, né? E o ar, conforme a gente passa a mão assim, ele se mexe, né? Uma coisa, é uma forma da gente tentar assim imaginar, sabe, visualização criativa. Eu acho muito importante. Quando a gente tem essa ideia, cria uma imagem na nossa cabeça, é muito mais fácil da gente evocar e sentir energia. Aí nós temos os elementais, né, da terra, que são os tritões. Os tritões, eles atuam na energia de Paiomolu e Manhobá. Por que Manhobá? Manhobá, ela tá ligado à energia da terra, à energia do equilíbrio. Então, quando a gente já falou aí de orixás, né, que são polos absorvedores e irradiadores, a gente falou que Obá, ela absorve o que é ruim, ela traz aquele equilíbrio que é exagerado, né? Ela vai dissolver essa energia. E Omolu, por quê? Porque Omolu é aquele que quebra magia negra, ele quebra trabalhos espirituais que possam estar firmados contra nós, e essas coisas, para nós que, né, trabalhamos com o espiritualismo, sabemos que infelizmente existem aquelas pessoas que vão até lá, vão até os cemitérios, vão em encruzilhadas, vão no meio da mata e firmam aí negativamente contra outras pessoas. Então, automaticamente, o que eu falei? O poder da evocação. Eu vou até o meio da mata, ou eu vou até um campo santo, um cemitério, coloco ali no chão uma vela, evoco uma energia. Essa energia ela vai responder. Veja, além do espiritual, os elementais que estão envolvidos ali os elementos que estão envolvidos, né, eles são ativados de determinada maneira. Então, por exemplo, um trabalho que foi firmado no chão do cemitério, né? Então a gente sabe que ele precisa o quê? Ele precisa ser desagregado, ele precisa ser tirado, ele precisa ser limpo pelos elementais da terra, que eles vão absorver aí energia. Quando nós evocamos esses elementais da terra, eu gosto sempre de pedir para que eles atuem nos 7 campos descendentes, ou seja, o que está abaixo de nós. Imagina, o planeta Terra tem muitas camadas que estão ali e vai até o meio, que é onde tem aquele fogo, né, que é o centro da Terra. E a gente tem que pedir mesmo essa limpeza em tudo. Então imagina que você está dentro da sua casa, você faz uma vibração, uma oração, você pede um campo de contenção, você pede limpeza das 4 paredes, mas você não pede a sua firmeza do solo. Você tem que firmar e pedir para esses elementais da terra também criarem uma proteção onde você pisa, né? Tem uma música que quando o povo do morro vem trabalhar na fraternidade, né? Então aí aproveitando a sua bênção, seu Zé Pilintra, padrinho da Rádio Agita Planeta, o povo do morro maravilhoso, que fala o seguinte: alguém me avisou para pisar nesse chão devagarinho. E o que acontece? Quando você chega em algum lugar, você
quando a gente tem aí um conhecimento e a gente está aqui para abrir a mente para esse conhecimento, você está entrando na casa de alguém, você está entrando num templo espiritual, né? Você está adentrando a um lugar que você nunca entrou, eu peço licença pro guardião que está ali na porta. Senhor guardião, com licença, vou entrar. Né? Eu não sei a energia que eu vou encontrar ali dentro. São pessoas diferentes, coisas diferentes. Então eu peço licença, senhor guardião, né? Com licença, olha, eu tô entrando, eu quero sair exatamente como eu entrei, ou o que não for meu, fica pra lá. É a minha mentalidade. A gente não pode de jeito nenhum ficar aberto, né? A gente tem que ser espiritualista, espírita, católico, todos os momentos da nossa vida, não só no domingo quando a gente vai lá na missa. Então, todos os momentos, quando eu entro no meu ambiente, que eu vou visitar um cliente, eu já vou firmando o meu pensamento em coisas positivas, evocando aí coisas boas, proteção, calma, mente, que a minha mente absorva ali a energia necessária para que eu tenha esclarecimento das coisas que estão acontecendo ao meu redor, e automaticamente eu estou pisando em algum lugar. Então eu não sei o que está ali, aonde eu estou pisando, né? Então vamos pisar devagarinho, vamos colocar o nosso pé e falar assim, com licença, eu estou pisando aqui, mas eu quero proteção. Então, quando eu evocar um elemental da natureza para fazer a proteção da minha casa, eu vou também evocar, né, essa limpeza, o elemental da terra, que são os tritões, para que eles possam o quê? Ativar essa proteção nos 7 campos descendentes da minha casa. Ah, Leda, eu moro no apartamento no 22º andar, como é que isso funciona? Então eu falei assim, gente, você mora no 22º, essa energia ela vai descer todos os outros 21 andares, vai adentrar, vai parar no térreo, tá? E vai o quê? Descer os 7 campos descendentes. Você tem que pensar que um prédio ele é uma grande antena, tá? Pensa nele, o prédio como uma antena. Você tá pisando ali, mas você tem o quê? Você tem toda uma estrutura que está ligada no quê? Na fundação daquele prédio. Então aquela energia ela vai correr ali, porque o prédio ele é feito de elementos, minerais, não é verdade? Tem ali os ferros, tem a própria areia, o cimento. Eles não vêm da natureza, né? E essas construções, elas são feitas com água, elas são feitas com areia, né? Pedra, principalmente, né? A gente sabe que o concreto aí é a pedra moída, muitas vezes ali o chão, o fundamento é feito com a pedra mesmo. Então pense no seu prédio como uma grande antena que vai até a fundação. Então essa energia, esses elementos, eles vão correr, né? A gente está na selva de pedra, com certeza, mas nós estamos diretamente conectados ao chão, à terra, ao nosso fundamento. E esses elementais que estão ligados, né, à terra vão fazer o que? Eles vão direcionar essa energia, essa limpeza, vai conectar você, né, a essa energia. Além dos elementais, então, da terra, a gente tem quem que eu esqueci? Sim, os elementais da natureza, das plantas, das folhas, que são quem? Os gnomos e os duendes. É engraçado, e eu vou sinceramente falar que durante muito tempo eu tive um certo preconceito em relacionar esses elementais ligados às matas, né, às folhas, aos jardins, de gnomos e duendes, porque eu falava, eu não acredito em gnomo, não acredito em duende. E na verdade é uma forma da gente visualizar. Eu não tive a oportunidade de conhecer, mas dizem que lá em Trindade, né, o pessoal vai até lá e sente muito. Ali é a terra dos gnomos e duendes. Mas na verdade, esses elementais da natureza, que são chamados gnomos e duendes, e quando a gente imagina aquele ser bem pequenininho, com um chapéuzinho, né,
Eles são os elementais que ficam ali nas árvores, nas folhas, nos jardins, nas florestas, que estão diretamente ligados o quê? Ao plasma da natureza, né? A emanação aí da força das folhas nos ambientes, né? A essa limpeza, ao equilíbrio natural. A gente precisa das folhas, gente, para respirar. A gente precisa da fotossíntese aí, a gente precisa eliminar o gás carbônico, né? Isso é uma coisa cientificamente comprovada que é feito naturalmente. Só que imagina se a gente pegar um determinado vaso, evocar esses elementais da natureza e dar uma determinação. Eu tenho um vaso de arruda lindo, por exemplo, eu não consigo criar arruda aqui na minha casa. Um dia ainda vou conseguir. Mas, por exemplo, eu pego um vaso de arruda, planto, né, bonitinho no vaso da minha casa, e vou lá e faço uma oração, faço uma determinação, evoco os elementais da natureza e peço para que eles ativem esse plasma, né? Ou seja, essa energia dessa arruda na minha casa, e vou projetar essa energia, vou projetar, vou ampliar para todos os cantos da minha casa. Então, assim, não é uma coisa que impossível, e sinceramente não precisa você frequentar um centro, não precisa você fazer um curso místico, mágico de manipulação de erva. Não, gente, é muito simples, é determinação, é evocar o elemental e fazer a determinação verbal para que ele atue no ambiente da sua casa, para que ele atue nessa energia, né? E ele faça o que? Ele expanda esse plasma da natureza para dentro da sua casa. Idem com ervas de cura, né? Alecrim, aquele vasinho das 7 ervas, o próprio jardim que você tem na sua casa. E como eu disse, gente, eu abro a janela, eu tô praticamente a 2 quadras do Horto Florestal. Eu abro a minha janela, eu sinto, né? A gente, para quem mora aqui na Zona Norte, como o Flavinho falou, a gente vai chegando, vai subindo a serra, a gente já vai sentindo o clima diferente. O tempo é diferente, é mais fresco no verão, é mais frio no inverno. Então você abre a sua janela, né? Mentaliza aquele verde, mentaliza aquela mata, é necessário. Evoca o elemental da natureza, os gnomos e os doentes. E faz o quê? Pede para que ele ative o plasma da natureza na sua vida, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, seja o que for, né? E eles atuam dessa maneira. E novamente, eles precisam da quê? Da determinação. Não tem o livre-arbítrio. Não vai chegar um gnomo aqui na minha casa, né? Que o pessoal fantasia demais, e ele vai ali tomar as atitudes que são de nossa responsabilidade. Querer o equilíbrio energético na minha vida depende de mim. E não adianta eu pegar, evocar 1000 duendes, né, e ser aquela pessoa que não tenho uma regra, uma conduta, fazer algo na minha vida que faça valer. Ele vai até tentar, gente. Você vai, mas você está falando que determina, eles vão tentar. Eles vão tentar. Mas se todo ser, ele vai até a página 10. Ele não vai conseguir ir muito além, né, daquilo que a gente determinou para a nossa vida. Que mais, gente? Qual é o próximo elemental? Sim, muito importante. Os elementais do fogo. Então, eu já falei os elementais da água, os elementais do ar. Falei dos elementais da terra. Falei dos elementais que, né, expandem aí o plasma da natureza, as folhas, as árvores. E os elementais, então, agora que faltam, são os elementais do fogo. Os elementais do fogo são as salamandras. As salamandras, gente, elas se assemelham à larva vulcânica. Então, quando eu evoco a força das salamandras, eu evoco os elementais do fogo, ou seja, a limpeza ígnea. Quando eu penso em limpeza ígnea, eu penso em quem? Eu penso em Xangô. Eu penso em Egunitá. Egunitá, né, na minha concepção, como eu disse já várias vezes, que eu sigo, né, a Umbanda Sagrada, e Egunitá é uma qualidade de Yansan, que é Yansan do fogo. Em Yansan, a gente pensa em Yansan, é a que rege
né? Eu nem falei isso, mas já fica, né? Yansan é o orixá que rege os ventos, as tempestades, e está diretamente ligada aos silfos e sílfides. Então a energia de Yansan, né, que a gente evoca aí para potencializar aí o pedido para esses elementais, né? Porque você tem que estar ligado a uma energia. E Igunitá é uma qualidade de Yansan, que é a Yansan do fogo, e ela faz o que a gente chama de par vibratório com Xangô, que Xangô também é representado pelo fogo. Ah, Helena, mas Xangô não é representado pela pedra? Gente, você sabe que a pedra nada mais é do que a terra aqueceu, criou-se essa lava vulcânica e depois ela esfriou. Quando esfria, ela se torna pedra, ou seja, a origem da pedra é sempre o que? O calor, o fogo. É muito interessante, e eu curto demais, e quem sabe um dia também, olha quanta coisa legal pra gente falar no programa. A gente falar a respeito de como são criadas essas pedras. Então, por exemplo, a pedra de Oxum, que é o quartzo rosa, ela é uma pedra que ela faz o quê? É o minério dentro da água que ele vai se formando ali, né? Então a composição dela é a água, idem água marinha. A água marinha é a pedra do mar, a composição dela é dentro do mar, né? Então ela tem aquela cor meio esverdeada por causa das águas marinhas, né? Às vezes ela tem aqueles pedacinhos brilhantes que são o que, gente? A casca de conchas, né? Que tem concha que é muito brilhante, que ela vai se dissolvendo e vai criando milhões de anos para girar uma pedra. E a energia fundamental ali é essa. E a força de Xangô, quando a gente fala da pedra, a pedreira de Xangô, essa pedreira, há muito tempo atrás, ela foi o quê? O aquecimento do centro da Terra, né? Que propagou aí na forma de lava vulcânica. Essa lava foi descendo, foi criando camadas na crosta terrestre, e a origem disso foi o fogo. Então, por isso que esses elementos, a pedra, o fogo, são relacionados a essa qualidade divina de Xangô, né? Não só pela pedra, pela firmeza, né? Pela justiça, mas por estar diretamente ligado a um elemento da natureza, né, que é o fogo. Então, quando a gente aciona e evoca a força dos elementais do fogo na figura da salamandra, a gente imagina o que? Essa lava vulcânica descendo pelo teto, as paredes e o chão de onde a gente estiver. Também. O que um elemental do fogo faz, gente? O fogo, ele desagrega energia. Então, quando passar aquela lava, se tiver cascão espiritual, miasma negativo, portão energético, portão aberto, portais abertos negativamente contra as pessoas, esses portais eles vão ser automaticamente fechados. Então veja, além das salamandras, da atuação das salamandras, a gente pode também evocar os elementais do fogo na figura do vento solar. O vento solar, ele existe, ele é comprovado cientificamente a existência dele. O nosso clima na Terra é que a gente sente uma leve brisa do sol. Então imagina, quando a gente abre a janela de manhã, a gente sente aquela quenturinha, aquele mormacinho. Isso é um milímetro do que seria esse vento solar. Então imagina aquele calor do sol, aquela chama, aquela coisa quente, né? Que a gente consegue só imaginar em filme, adentrando a nossa casa. E a gente pode evocar os elementais do fogo para que eles ativem o vento solar, ou seja, pegar essa energia do sol, propagar dentro da nossa casa e fazer o quê? Quebrar bolsões de formas e pensamentos negativos que possam estar ali, né, conosco, dentro da nossa casa. Até, Isa, olha que interessante. A gente estava falando de que o pensamento cria. Às vezes, a gente fica tão ali focado no nosso problema que a gente vai
criando essa bolsa, isso que a gente chama de bolsão de forma e pensamento, em torno da gente, da nossa casa. Às vezes a gente vai trabalhar, não é que a gente não ama o nosso trabalho, a gente precisa de trabalho, mas a gente já sabe que o ambiente é tão negativo, né, que a gente já tem aquele pensamento, putz, nossa, eu vou ter que ir trabalhar. E você, de repente, ativar um vento solar no seu ambiente de trabalho, que você não precisa fazer um carnaval para isso, né? A gente vai fazer aqui uma evocação, vou mostrar para vocês, apesar de já estar estourando o tempo do nosso programa, e você pode fazer isso de uma forma muito sutil e constantemente você evocando esses elementais, você vai limpando o seu ambiente de trabalho, você vai limpando a sua casa, você vai ver que vai acontecer o quê? Vai começar a harmonizar a sua vida. As coisas vão ficar de uma maneira diferente. Você vai sentir as coisas de maneira diferente. Foi como o Flavinho falou. Quando eu posso, eu vou, me isolo, ando na natureza, tomo um banho de cachoeira, né, ando descalço, vou pescar. E é mais ou menos isso. É uma forma da gente trazer essa natureza, trazer essa energia mais próximo da nossa vida. Não é todo mundo, a gente não tem tempo. A vida é muito corrida. Né? Eu moro na porta do horto, mas acho que faz uns 2 anos que eu não entro lá. A gente precisa trazer isso para as nossas vidas. A gente precisa trazer essa energia, né, para as nossas vidas. E é através desses elementais a gente pode sim, né, conseguir nos aproximar disso e buscar essa harmonia aí necessária para a nossa vida. Ai, Linda, você é muito fofa, viu? Mas pode deixar assim que nós vamos marcar direitinho pra ir. Eu quero muito legal sua rádio, seu canal na rádio, né? Gostei pra caramba. Um beijo, Iago. Obrigada aí pelas suas palavras. Deixa eu ver, o André Tereniak tá falando assim: oi, a terra dos gnomos e duendes, não, se eu não me engano, eu troquei, viu? Eu sou péssima, não é Trindade, é Santo Tomé das Letras. Lá tem locais específicos para rituais. Eu falei o lugar errado, viu? Não é Trindade, gente, é Santo Tomé das Letras. Mas eu sei que lá é a terra dos gnomos e duendes, viu? A Tereza Soveral tá falando assim: que programa maravilhoso, Tê. Já começa a se concentrar, vamos fazer a evocação dos elementais para limpar a sua casa, para fazer aí a limpeza energética do sábado no Papo Entre Irmãos, hein? Gente, quem mais que tá aqui? Pessoal da Fraternidade Ogum Beira-Mar, um beijo enorme, amo vocês. Quem tiver conectado, levanta a mão aí para eu mandar um beijo, né? Eu falo assim para todo mundo. Aproveitando, eu quero dizer que hoje na Fraternidade Ogum Beira-Mar, às 19 horas, tem trabalho espiritual, tem evocação de elementais, tem limpeza com os guias da Umbanda. A Fraternidade Ogum Beira-Mar fica na rua Engenheiro Antônio Luiz Hipólito, número 248. Vila Dalila, Zona Leste de São Paulo, tá? Quem quiser conhecer, quem quiser participar, vai ser uma honra. A gente está de braços abertos esperando vocês. Bem, enfim, será que eu esqueci algum? Provavelmente, porque quando eu fui fazer a minha pesquisa, eu vi que existem outros, tá? Mas assim, pra gente que tá começando, eu acho que esses elementais básicos da natureza são suficientes pra gente começar aí a nossa limpeza, a nossa... as nossas firmezas, nossas orações, nossos pedidos e a nossa harmonização espiritual. Então, óbvio, quando você for lá e pesquisar, vai aparecer outros. Estudem, façam uma pesquisa bem bacana, leiam bastante a respeito, né? Não esqueçam que é sempre bom. Hoje a internet, ela é uma porta de informações, mas a gente tem que saber passar pela peneira da razão, ver o que é certo, o que é errado, o que é coerente, nunca deixar nada passar à frente dos nossos princípios, né? A gente tem aí princípios, né? A gente tem moral, a gente tem princípios morais, éticos, que devem ser levados em consideração. Cada um tem o seu individual e isso é muito importante, porque para cada um, né, a religião, as nossas escolhas, a nossa fé, ela de uma determinada maneira
influencia na nossa vida. E foi o que eu falei, a gente não pode ser um bandista só quando chega sábado à noite eu coloco a roupa branca, né? Eu não posso ser um bandista só naquele momento que eu tô recebendo meu guia, que eu tô batendo a cabeça ali no altar. Não, eu tenho que ser um bandista todos os dias. Eu levanto da minha cama, eu agradeço a Deus primeiramente, a Jesus Cristo, peço a proteção para os orixás, peço proteção para as falanges de Umbanda que me acompanham, que são vivas dentro da minha vida, né? Já cansaram de demonstrar aí a sua existência, e cada um sabe a prova dessa espiritualidade na vida de cada um. Então assim, a minha prova da espiritualidade na minha vida é uma, da Débora da Fraternidade, que está dizendo assim: oi Leda, estamos conectados, tema muito instrutivo, é outra. Então, a gente tem que entender que as religiões, a espiritualidade, ela vai tocar o coração de cada um de forma diferente. Gente, novamente, desculpa, tá? Mas, assim, eu não posso deixar de apresentar o programa por causa de um resfriado, não tenho como. Então, assim, compreenda, eu peço desculpas mesmo aí pela voz, pela tosse, enfim. Os elementais da natureza, então, eles estão constantemente, né? Eles conosco. Ele é uma criação divina, né? A gente tem essa evidência em todo o planeta. A gente consegue ir a determinados lugares, ou até mesmo, né, pela oportunidade de internet, televisão, e imaginar o quão grande é a energia que aquele lugar pode propagar. Como também a energia de um lugar que está poluído, né, que está deteriorado. E mesmo assim, a natureza com o tempo, né, no tempo dela, com a demora, ela consegue aí se reerguer, ela consegue aí mudar a sua energia, a vibração do ambiente. E tudo isso é um mistério divino. Mas esse mistério divino, ele tem o auxílio, né, desses seres, né, elementais, que fazem o que? Eles vão trabalhando dia a dia. Eles vão trabalhando para que tudo possa retornar à sua harmonia original, tá? Bem, vamos lá. Então, para quem, né, tiver interesse, para quem achar que é bacana aprender, vamos aí fazer uma vibração bem harmoniosa, fazer aí a evocação dos elementais da natureza, para que, né, a gente possa aí de repente, como eu digo, os programas ficam gravados, coloco no YouTube, né? Para quem um dia falar assim, gente, como é que é mesmo aquela vibração, né? Como é que eu faço para ativar os elementais da natureza? Né? Deixa eu escutar o programa do Papo Entre Irmãos, que eu sei que lá a gente tem ideia. Tudo que a gente coloca, gente, é assim, você pode dar o seu toque pessoal, né? Você vai colocar ali a sua intenção, o seu pedido. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar uma música rapidinho, pra gente entrar no clima, vocês se prepararem, não precisa copo d'água, não precisa vela, né? Mas eu vou tomar um copinho d'água para ir para minha garganta e a gente vai começar a nossa vibração, né, energética, a nossa evocação dos elementais da natureza. Então, eu volto daqui um minutinho e a gente já faz essa vibração. Não desconectem, fiquem aí. E para quem quiser participar, eu sempre esqueço, né, gente? Fico falando. Manda aí o seu recado, ainda dá tempo. DDD 11 98925 6255. Vou repetir, DDD 11 98925 6255. Já volto.
Você está ouvindo Papo Entre Irmãos, uma visão universal sobre o mundo espiritual. Papo Entre Irmãos. Estamos de volta. Você está conectado à Rádio Agita Planeta. Esse é o Papo Entre Irmãos do sábado, dia 10 de novembro, aí vésperas de 2019. E nosso programa hoje a gente falou sobre os elementais da natureza, como a gente pode ativar essa energia, né, que está presente aí na nossa vida, para que eles possam atuar diretamente, né, evocando, dando uma determinação a eles. E agora eu vou convidar todos para a gente fazer aí uma limpeza, né, evocando esses elementais. E eu vou pedir para que nesse momento os nossos ouvintes que tiverem oportunidade, né, não estão nos seus locais de trabalho, que fechem os seus olhos, respirem lentamente, tentem ficar calmos, se concentrar, né, tentar fazer essa conexão aí com o divino. E nesse momento eu vou evocar Deus, a sua lei, a sua justiça divina, evoco os sagrados orixás, evoco as forças de Pai Xangô, evoco os elementais do fogo e vos peço, na figura das salamandras, que elas sejam ativadas, fazendo toda a limpeza nos tetos, nas paredes, no chão das nossas casas, dos nossos ambientes de trabalho, na nossa casa espiritual. E nós vamos imaginar essa lava vulcânica, descendo pelo teto, as paredes, até o chão das nossas casas. Vamos imaginar esse fogo etéreo limpando tudo aquilo que possa estar impregnando a nossa casa, as paredes. E nós evocamos as salamandras então e pedimos a sua atuação nesses ambientes em 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. As salamandras ficam atuando nesse ambiente. Eu evoco a Deus e ainda nas forças de Pai Xangô, eu evoco o vento solar e vos peço que passe por todos os cantos da minha casa, por todos os cantos do meu ambiente de trabalho, por todos os cantos da minha casa espiritual, para que, se existir formas de pensamento, eles sejam quebrados nesse momento, que o fogo de Pai Xangô possa limpar todo esse ambiente, retirando tudo aquilo que pode estar atrapalhando a nossa evolução espiritual. Vento solar ativado em 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E assim, nós evocamos a Deus, a sua lei, a sua justiça divina, aos sagrados orixás, aos regentes da Umbanda. Evoco agora as forças de Mãe Ansã, evoco os elementais do ar, evoco os silfos e sílfides. E é esse momento que eu peço para que possamos não fazer movimentos bruscos, para
para que possamos ficar alguns minutos sem nos mover, uma respiração leve, para que esses elementais eles possam atuar não apenas nos nossos ambientes, da nossa casa, do nosso trabalho, dos nossos templos espirituais, mas que eles possam atuar também no nosso duplo etéreo, no nosso campo energético, e que eles possam também fazer toda a limpeza espiritual, desagregando em nós tudo que possa estar atrapalhando a nossa evolução, cascões espirituais, miasmas negativos, desligando cordões energéticos que possam estar ligados negativamente contra nós. Então, evocando e ativando silfos e sílfides em 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Silfos e sílfides atuando nesse ambiente. E assim, eu evoco a Deus, a sua lei e a sua justiça divina, evoco os sagrados orixás, evoco as forças de Mamãe Iemanjá e Mamãe Oxum, evoco as forças, evoco as ninfas e as ondinas. E nesse momento, eu vou pedir para que se mentalize uma pororoca. A pororoca é aquele encontro das forças do mar com as águas doces. Imagina essas duas forças energéticas se encontrando dentro das nossas casas, dentro dos nossos ambientes de trabalho, dentro das nossas casas espirituais. Que as forças das ninfas e das ondinas, aí regidas, e consagradas dentro da força das mães d'água, Mãe Iemanjá e Mamãe Oxum, que elas possam fazer toda a limpeza, tirar tudo aquilo que sobrou dentro das nossas casas, das nossas vidas, do nosso duplo etéreo, dos nossos campos energéticos, dos nossos ambientes de trabalho, para que não sobre nada, absolutamente nada, e que tudo isso seja descarregado e levado para profundezas das águas. Ninfas e ondinas atuando neste ambiente em 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E assim, devidamente limpos, nós evocamos a Deus, a sua lei, a sua justiça divina, evocamos as forças de Pai Oxóssi, evocamos os elementais da natureza, evocamos os gnomos e duendes, evocamos esses elementais para que eles ativem o plasma da natureza, porque agora nós fizemos toda a limpeza energética das nossas casas, toda a limpeza energética dos nossos ambientes de trabalho e das nossas casas espirituais. Mas agora nós precisamos o quê? Reequilibrar essa energia. Então vamos evocar essa energia dos gnomos e doentes para que seja aplicado nesse momento em todos esses ambientes plasma da natureza, reequilibrando toda a energia, trazendo a harmonia para os lares, trazendo a cura, trazendo a alegria. Gnomos e duendes ativados em 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Elementais da natureza ativados nesse ambiente, graças a Deus.
vamos sentindo essa vibração, vamos respirando, vamos voltando aí, abrindo os nossos olhos para aqueles que conseguiram acompanhar o nosso exercício. Para quem não entendeu, né, a minha contagem é um pulso magnético para que os elementais eles possam aí iniciar, né, a sua aplicação, o trabalho energético dentro dos ambientes, dos determinados ambientes. E o pulso energético ele é muito importante para determinar o que eles devem fazer, o que deve ser feito. Enfim, né? Os elementais da natureza, não é porque a gente parou de dar o pulso magnético, eles param de atuar, não. A partir do momento que a gente evocou essa força, eles vão ficar atuando aí nas nossas casas, né? 3 dias, 24 horas, 7 dias, conforme aquilo que a gente determinar, né? Eu pedi para que essa atuação seja constante na minha vida, e pelo menos, né, de 7 em 7 dias, uma vez por semana, eu peço a ativação desses elementais da natureza, pedindo aí a limpeza. Aí, ó, já acabei de lembrar, gente, faltou na minha oração a evocação para os elementais da terra. Então, eu evoco a Deus, a sua lei, a sua justiça divina, aos sagrados orixás. Eu peço a proteção e a força de Pai Omolu e Mamãe Obá. Peço e ativo os elementais da terra, os tritões, e vos peço que atuem nos 7 campos descendentes desta casa, nos 7 campos descendentes dos nossos templos espirituais, nos 7 campos descendentes dos nossos ambientes de trabalho, para que quando ali adentrarmos, nada, nenhum mal possa nos atingir, que nenhum mal possa influenciar nas nossas vidas. Eu vos rogo para que, com a sua força, Pai Omolu, e através dos elementais da natureza, que se existirem trabalhos firmados contra nós, em campos santos, florestas, encruzilhadas, beira da cachoeira, que eles sejam dissolvidos na sua força e desagregados, para que dentro da lei da justiça divina possamos continuar trilhando o caminho das nossas evoluções. Amém. Gente, isso aí, desculpa a falha de ter esquecido aí o elemental da terra, mas espero que vocês tenham gostado. Eu quero dizer que esse estudo, né, eu sempre gosto de fazer um comparativo dentro do Livro dos Espíritos. Você consegue, ali do Allan Kardec, você consegue visualizar, né, o trabalho dos elementais da natureza, que para o espiritismo eles falam espíritos da natureza, mas é a mesma coisa. E tem um livro, né, que foi psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, na figura do espírito do Viana de Carvalho, que ele diz assim: o espírito ensina que os espíritos governam o clima da Terra, utilizando para isso entidades, os elementais, né, conhecidos da teosofia, os quais, segundo algumas fontes, habitam os bosques, os campos naturais, as florestas virgens. Haverá alguma razão, né, para a gente continuar fazendo esse desmatamento, para a gente continuar agredindo, né, as nossas florestas? E tem uma pergunta, né, dentro desse estudo, que fala assim: se isso é afirmativo, né, o que acontece com esses espíritos? O que acontece com esses elementais? Então, gente, eu deixo aí a pergunta para que se procure a resposta, né? Sabendo aí que esses elementais da natureza estão constantemente ao nosso redor. Indico o Livro dos Espíritos, eu indico o livro O Centro Espírita, do Herculano Pires, o livro Mediunidade, do Edgar Mon,
e o livro Atualidade do Divaldo Pereira Franco, que são as fontes aí bibliográficas do nosso estudo de hoje. Quero agradecer profundamente a todos aqueles que me acompanharam, que estão aí escutando o nosso programa desde cedo, né? Espero realmente que vocês tenham um sábado maravilhoso, uma semana incrível, que possamos aí receber realmente a energia salutar desses elementais, que nós possamos, né, com tudo, ter uma consciência, né, de que somos uma engrenagem e que dependemos não apenas um dos outros, mas dependemos da natureza, dependemos da terra, dependemos da água. A água é fundamental para as nossas vidas e que possamos, né, mesmo sabendo que não é amanhã, depois, daqui 10 dias, daqui 10 anos ou 100 anos, poder construir um mundo melhor, né, para os nossos netos, bisnetos e aqueles que estiverem aqui, porque eu acredito no plano reencarnatório e eu acredito que o meu plano evolutivo ainda me traz de volta à Terra e eu gostaria de encontrá-la ainda, né, um planeta lindo, cheio de oportunidades, cheio de coisas lindas, lugares maravilhosos. E que nós possamos agradecer e manter esse presente divino, né? O primeiro presente divino que Deus nos deu foi a vida. E o segundo presente divino foi a Terra, onde Ele nos colocou aí para conseguirmos a nossa evolução espiritual. Um beijo para todo mundo. Espero vocês na Fraternidade Ogum Beira-Mar. Um beijo, Francine Zanck. Parabéns. Comemoro seu aniversário muitão por mim. Um beijo para todo mundo que escutou o nosso programa. Quem quiser falar mais sobre elemental e quiser me perguntar, o WhatsApp está aberto, rede social aberta e o programa vai ficar disponível ainda essa semana para vocês. Um beijo enorme. Esse foi o Papo Entre Irmãos e espero vocês na próxima semana. Um beijo no coração de vocês e até lá. Abre o profundo grotão, água que faz inocente riacho e deságua na corrente do ribeirão. Águas escuras dos rios que levam a fertilidade ao sertão. Aldeias e matam a sede da população. Águas que caem das pedras no véu das cascadas, ronco de trovão. E depois dormem tranquilas no leito dos lagos. Onde a mãe d'água é misteriosa canção. Água que o sol evapora, pro céu vai embora, virar nuvens de algodão. Gotas de água da chuva, alegre arco-íris sobre a plantação. Gotas de água da chuva, tão tristes são lágrimas na inundação. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão.
a fertilidade ao sertão. Águas que banham aldeias e matam a sede da população. Águas que movem moinhos são as mesmas águas que encharcam o chão e sempre voltam humildes pro fundo da terra, pro fundo da terra.